Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da UCESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, da FAESC, do Cicobi, da Avan e da Aurora Alimentos. O programa hoje tem um convidado especial, o desembargador João Henrique Blasi, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nossa percepção é de que justiça é um gênero de primeira necessidade, como são a saúde, a educação e a segurança. Formaco, uma das mais importantes construtoras do Estado, comemora 50 anos de fundação. Vem muita inovação por aí, muitas novidades, muitos projetos diferentes, diferenciados, né, atendendo todas as famílias, todas as novas necessidades, né, que a gente viu aí que está em constante evolução. Vamos continuar com esses assuntos, mas antes, vamos às informações do mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Você sabia que Santa Catarina é o estado com maior longevidade das empresas nos últimos 10 anos? Quem traz a informação é a Mariana Guedes, do Observatório Fiesc. As empresas situadas em Santa Catarina possuem a maior taxa de sobrevivência do país. Por aqui, 31% das empresas se mantiveram em funcionamento num período de 10 anos e 49% pelo período de 5 anos. Os valores são bem superiores à média nacional em 7 pontos percentuais. Os dados são do estudo de demografia das empresas do IBGE do ano de 2019. Além disso, o estudo aponta Santa Catarina com um nível de competitividade elevado e ambiente socioeconômico favorável a investimentos em empresas com potencial alto de crescimento. Ocupa a terceira colocação nacional em termos de unidades locais e pessoal ocupado nas empresas industriais jovens com alto rendimento e crescimento, denominadas de empresas gazelas. Por possuir a indústria mais diversificada do país e alto grau de sofisticação, Santa Catarina é um estado com grande força e viés empreendedor. O entrevistado no programa de hoje é o desembargador João Henrique Blasi, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que nos recebeu em seu gabinete para falar sobre os principais eixos da sua gestão no comando do Judiciário catarinense. Em primeiro lugar, Raimundo, registrar a satisfação de reencontrá-lo aqui, agora, nas circunstâncias em que nos encontramos. Para mim é motivo de muita alegria e de muita satisfação. Desembargador, o senhor definiu 4 eixos para nortear a sua gestão no comando do TJ Santa Catarina. Dimensão humana, antes e acima de tudo, perspectiva institucional, fator tecnológico e relações interinstitucionais. Começando com a dimensão humana, quais os aspectos que melhor caracterizam essa bandeira que o senhor hasteia? Foi com muita honra que eu fui guindado pela confiança dos meus pares à condição de presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E tive a oportunidade de enfatizar com muita clareza de que a nossa percepção é de que justiça é um gênero de primeira necessidade, como são a saúde, a educação e a segurança. E nesse contexto, avulta em primeiro lugar a dimensão humana, porque é através do homem magistrado, do homem servidor, que nós vamos alcançar o homem jurisdicionado, objeto da nossa atuação. E nesse sentido, faço absoluta questão de deixar consignado já ao início dessa nossa entrevista o meu reconhecimento ao trabalho
dos magistrados e das magistradas de Santa Catarina, dos servidores e das servidoras do Poder Judiciário do nosso Estado, que conseguiram, mesmo com todas as dificuldades que nós adversamos nessa pandemia inimaginável, ainda assim alcançaram índices superlativos de produtividade naquilo que é fundamental que devemos fazer, que é fazer justiça. E fazer justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Portanto, o primeiro eixo, o principal eixo da nossa gestão é a dimensão humana. Reconhecer o ser humano, valorizá-lo, prestigiá-lo e, por intermédio da sua inteligência, fazer valer a nossa missão institucional, que, repito, é, antes e acima de tudo, de prestar a justiça. Comentei com o desembargador sobre o fenômeno da judicialização, crescente em nossa sociedade e que tem gerado uma quantidade tão grande de processos que acaba comprometendo a produtividade do judiciário. Somente no âmbito do TJ Santa Catarina, ingressam mais de 100 mil processos por mês, fora o acervo. Agora pergunto, há estrutura adequada para dar vazão a essa demanda? Veja o que ele falou a respeito. Para que você tenha uma ideia, no âmbito da Federação Brasileira, a unidade onde mais se demanda, em primeiro lugar, é o Distrito Federal, segundo o Rio Grande do Sul e terceiro Santa Catarina. Evidentemente que eu estou falando em termos relativos, né? Porque não se pode comparar com o tamanho de São Paulo, por exemplo, mas proporcionalmente, Santa Catarina é o terceiro estado da federação em que mais se demanda. E hoje, isso que você mencionou com muita propriedade, o fenômeno da judicialização é algo cada vez mais presente. Hoje não existe questão política, econômica, religiosa, ética, moral, enfim, de qualquer matiz que não venha a ser submetido ao controle judicial. Ou seja, o judiciário está sendo chamado para dirimir, para decidir questões as mais variadas, o que caracteriza o fenômeno da judicialização. E a judicialização traz consigo dois grandes problemas. O primeiro problema, e o maior, é um problema quantitativo. De ter uma estrutura adequada para fazer face a esse crescente número de ações que ingressam todos os dias, o dia todo, no Poder Judiciário. Um problema, então, não só de demanda, como também da acumulação da demanda que gera um acervo excessivo. Esse é o maior problema que nós temos, que é o problema quantitativo. E temos também um segundo problema, aliado ao primeiro, que é o problema qualitativo. Porque a parte entra com o processo, evidentemente, e muitas vezes aquele processo é o bem da vida daquela pessoa que está em juízo, mas o magistrado que vai se ocupar daquele caso tem outros tantos casos. E mais, para que haja qualidade na prestação do serviço jurisdicional, e qualidade o que é? Significa examinar a petição que foi apresentada, examiná-la à luz da doutrina, examiná-la à luz da jurisprudência e firmar uma convicção e, mais do que isso, transportar isso tudo para o papel, fundamentar a sua decisão. Esse é o segundo desafio da judicialização, que é o desafio qualitativo. Somados um e outro, podemos invocar a velha máxima de Rui Barbosa, de que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então há que se buscar uma resposta rápida. Aliás, a Constituição consigna lá que o princípio da razoável duração do processo. E o que é razoável duração do processo? Que o processo seja resolvido a tempo de que aquela questão encontre um resultado útil. De nada adianta, por exemplo, alguém demandar o Poder Judiciário pleiteando, por exemplo, um medicamento que é fundamental e não receber aquele medicamento a tempo de resolver o seu problema de saúde. Então, essa é uma prestação inútil, né? Então, justiça, ela tem que ser ágil, mas ela não pode ser ágil ao ponto de não se preocupar com a questão da fundamentação da decisão, que é fundamental, inclusive, como um dos seus requisitos de validade. E esse eixo do fator tecnológico não ajudaria nesse processo
de rapidez nas decisões? Com certeza. A tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, é algo que veio para ficar, que vai modificar e está modificando para melhor a atuação do Poder Judiciário em termos de eficiência, eficácia e efetividade. Mas a inteligência artificial, ela não serve para substituir a atuação humana. Ela deve ser e está sendo e vai ser cada vez mais utilizada para as chamadas atividades redundantes. Por exemplo, equipamentos, robôs, como se chama, que no momento em que entra a petição para determinado desembargador ou determinado juiz, esse robô faz a leitura da petição, extrai o seu conteúdo e já conecta dentro do gabinete daquele desembargador ou daquele juiz, se for do primeiro grau, as decisões que já tem do gabinete do magistrado catalogadas a respeito daquela matéria. Então ele diz, olha, entrou essa ação, o assunto é X, aqui no gabinete temos a possibilidade de solução Y ou solução Z. E já vai pronto para o magistrado fazer a opção e fazer a devida adequação. Mas isso para casos redundantes, onde já há um entendimento firmado a respeito da matéria. Quando há uma questão artesanal que tem que ser formulada, aí nada evidentemente substitui a inteligência humana. Mas com certeza a tecnologia é fundamental e inclusive na pandemia ela foi muito importante para nós, porque lá em março de 2020, quando surgiu essa, como eu digo, essa pandemia inimaginável, nós ficamos frente a frente com o seguinte dilema. Bom, a justiça não pode parar, a justiça é gênero de primeira necessidade, mas não pode haver o contato presencial. Como é que nós vamos funcionar? E as nossas audiências? E as sessões de julgamento do tribunal? Então, rapidamente, nós nos estruturamos do ponto de vista tecnológico para que as audiências nos juízos pudessem continuar a ser feitas telepresencialmente, para que as sessões semanais aqui no tribunal começassem a ser feitas também telepresencialmente, e conseguimos fazer, e por isso, como eu disse ao início, nós conseguimos ter índices superlativos de produtividade, graças ao empenho, à dedicação e à competência dos nossos magistrados e servidores, mas graças também ao investimento tecnológico que foi feito nesse período. E as nossas comarcas estão todas digitalizadas? Todas as comarcas hoje têm condições e estão fazendo as audiências e atos processuais pela via telepresencial, e nós estamos praticamente chegando a 100% da digitalização dos processos. Os processos que antigamente eram físicos, os processos viajavam, entravam com recurso lá em Chapecó, o processo tinha que vir fisicamente de Chapecó para Florianópolis. Hoje não, hoje a realidade é diferente. Pode-se hoje julgar, decidir e peticionar de qualquer lugar para qualquer lugar, e isso é um grande avanço, e nós estamos agora terminando a digitalização. Pode-se dizer que dentro de, no máximo 60 dias, nós teremos 100% dos processos no primeiro e no segundo graus de jurisdição digitalizados. Então Santa Catarina entra na era da Justiça 4.0, como preconiza o Isso, CNJ? Já estamos em várias comarcas onde já eu tenho 100%, nós já estamos na era da Justiça 4.0 preconizada pelo CNJ. Perspectiva institucional é outro eixo da sua gestão. Queria que o senhor falasse a respeito desse eixo que vai nortear suas ações. A perspectiva institucional ela está muito vinculada, muito imbricada com a dimensão humana. Ou seja, valorizar o maior ativo que nós temos, que é o ativo humano, né, das pessoas, e através dela potencializar a atuação do Poder Judiciário. Torná-lo institucionalmente ainda mais forte do que é o Poder Judiciário de Santa Catarina, muito bem reconhecido e muito bem avaliado no concerto nacional. Relações interinstitucionais é outro eixo da sua gestão. Nós vivemos, nesse momento em Santa Catarina, e já de algum tempo, uma situação de harmonia entre os poderes. Isso é muito importante. Aliás, é um preceito, é um dogma constitucional, a independência, mas também a harmonia entre os poderes. Cada qual cumprindo o seu papel dentro daquele sistema de freios e contrapesos em que há um controle recíproco entre os três poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. E então o que nós estamos prezando é a manutenção dessa independência, claro, mas também dessa harmonia, no sentido de continuarmos a manter um relacionamento de altíssimo nível com a Assembleia Legislativa
e no meu caso ainda facilitado pelo fato de eu ter tido a felicidade de, por 4 mandatos, graças à boa vontade da população catarinense, ter servido aqui ao lado na Assembleia Legislativa, e de igual modo também com o Poder Executivo, com o governador, com quem temos o melhor nível de relacionamento. Inclusive, dias atrás, participamos de uma audiência na Casa da Agronômica com o governador, alguns magistrados e dentro do nosso programa, que é o mais importante programa social que nós temos, que se chama Lar Legal, que se trata da regularização fundiária, trocando em miúdos um usucapião simplificado, já funciona há 20 anos, que dá dignidade e dá cidadania às pessoas através da entrega de um título de propriedade, de um bem, de um imóvel que já pertenceu, quem sabe, ao bisavô, ao avô, ao pai e ao filho, mas que nenhum deles tinha legalmente aquele imóvel, aquele lar, aquela casa para chamar de sua. E ao fim desse processo, desse usucapião simplificado, digamos assim, eles recebem esse documento da cidadania e da dignidade. O programa Lar Legal, que realiza o sonho da casa própria, por meio da regularização das propriedades, já entregou escrituras públicas para mais de 24 mil famílias no estado e agora vai regularizar cerca de 20 mil imóveis no município da Palhoça. E nesta reunião com o governador, foi para que nós venhamos a abrir uma nova frente de trabalho aqui no município da Palhoça, na área da Pinheira. E por que a participação do Estado? Porque é uma área titulada, é uma área que pertence ao Estado de Santa Catarina, mas já está consolidada, está ocupada há mais de décadas e décadas por essas famílias. E a ideia é desenvolver também ali o programa Lar Legal, que vai ser, ao final, a maior entrega de títulos de cidadania, de títulos de propriedade, de todos os tempos em 20 anos do funcionamento do projeto Lar Legal. Eu gostaria de abordar também um outro programa nosso que tem um enfoque social muito importante. Se chama o programa Novos Caminhos. Significa o seguinte, aquelas crianças que, por uma circunstância de desajuste familiar, acabaram saindo do seio da sua família e ficaram abrigadas num asilo. Hoje é abrigo, né? E não houve a adoção. De repente já tinha uma idade mais avançada. Sabe-se que a adoção preferencialmente se dá para crianças de mais tenra idade. Então, nesses casos, normalmente não há adoção. E o abrigamento termina aos 18 anos. E aí o Estado se vê na seguinte situação. Ou esse jovem é devolvido àquela família desajustada, se é que a família ainda, como conceito, família ainda existe, ou então ele é entregue à própria sorte. E aí a perspectiva de que esse jovem venha se desviar em termos de conduta é absolutamente factível. Então o programa Novos Caminhos surgiu numa parceria do Poder Judiciário, Associação dos Magistrados, Federação das Indústrias e outras entidades congêneres à Fiesc, que é o seguinte: dar encaminhamento profissional aos jovens que se encontram nessa situação, para que eles tenham uma perspectiva de vida, uma colocação, um emprego, um trabalho, e possam então ter ali uma perspectiva de um devido encaminhamento, um encaminhamento num rumo certo. E esse, portanto, é um outro programa que nós temos assim um carinho muitíssimo especial. E outro dia ainda eu conversava aqui com o presidente da Federação das Indústrias, o engenheiro Mário Aguiar, que veio me visitar, de nós potencializarmos o mais possível esse programa. E uma outra ideia também é, aí já no contexto do estabelecimentos prisionais do Estado, também desenvolver uma outra parceria que possa dar também o encaminhamento àqueles presos que já cumpriram pena, que se recuperaram e que têm a possibilidade e o direito de se reintegrarem ou se reinserirem na sociedade. Aí também parcerias com entidades do setor produtivo para que se possa dar um encaminhamento também às pessoas nessa situação. Para finalizar, perguntei ao desembargador João Henrique Blasi qual a opinião dele sobre a definição de um tema cuja definição tem gerado polêmicas: a liberdade de expressão. Bom, essa é uma questão momentosa,
há uma discussão entre dois valores. De um lado, o direito à liberdade de expressão e, de outro lado, o respeito à privacidade das pessoas. É preciso fazer uma ponderação entre esses dois valores para se chegar a uma solução adequada. Eu sou um ferrenho defensor da liberdade de expressão, mas também sou um ferrenho defensor de que aqueles que desbordarem ou se utilizarem indevidamente dessa liberdade venham a ser penalizados na forma da lei. E qual o limite da liberdade de expressão para uma atitude inconsequente e passível de uma punição? É um limite muito tênue que tem que ser, a meu sentir, verificado em cada caso. Assegura-se a liberdade, mas consumado o fato, praticado o ato, vai se examinar e, a partir daí, se chegar à conclusão de que houve realmente um desbordamento do direito de liberdade, aí há que haver a contrapartida, que é a aplicação da sanção correspondente. Desembargador, sucesso na sua gestão no comando do TJ Santa Catarina e obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e por aqui sempre à disposição. Formaco, uma das mais importantes construtoras de Santa Catarina, comemora 50 anos de fundação. Num evento que reuniu empresários, clientes e colaboradores, o fundador, Cesário César dos Santos, passou o bastão para as filhas Gabriela e Juliana, que a partir de agora comandam a empresa. Realmente, Raimundo, às vezes a gente entra numa dessa, mas lá pela metade a gente para, né? Porque a idade avança, as doenças aparecem, tá? Mas eu estou indo até o fim dos 50 anos. E agora realmente está na hora das minhas filhas fazerem mais 50 anos. Na realidade, a gente já estava assim vivenciando um pouco dessa sucessão, só que não estava assim muito oficial. Agora, com o evento, marca oficialmente que a gente está na sucessão e para a gente assim, é um orgulho assim, imenso continuar um trabalho lindo do meu pai, que começou há 50 anos, né? Meu pai é uma pessoa que ele é muito admirado, né, por todos, toda a trajetória dele é muito bonita, toda a história, né? Ele vem de uma origem muito humilde. E a gente vê que as pessoas têm um carinho muito grande por ele, respeitam muito a opinião dele, né? Respeitam muito a trajetória dele. E eu fico com uma grande responsabilidade nas costas, mas eu estou bem tranquila que ele está ao meu lado, está me ajudando e com a experiência dele, tenho certeza que vai dar tudo certo. A primeira construção da Formaco foi uma residência de 168 metros quadrados, na Praia da Daniela, em Florianópolis. 50 anos depois, com 1 milhão de metros quadrados em obras, a empresa já entregou 6.000 unidades pelo Estado. Uma trajetória de sucesso, acompanhada de perto pela fiel escudeira, Dona Maria das Graças. Eu resolvi mesmo ir trabalhar com ele, até para entender quando ele estava mal-humorado, porque ele não falava. Aí eu já sabia que tinha um problema na Formaco, aí eu entendia o estado de humor dele. Qual o sentimento da senhora hoje comemorar 50 anos dessa história de sucesso? É muita alegria porque ele foi um batalhador, ele foi um lutador, então eu fico muito feliz com isso. O processo sucessório que deu início à nova gestão conta com a assessoria de um especialista, Otávio Lebarberchon Neto, da ADM SA. Nós estamos muito felizes de poder estar contribuindo para um modelo de transição mesmo que as empresas passam e a Formaco é um orgulho. 50 anos, como bem fala, 50 anos é muito difícil uma empresa cumprir. E a nossa alegria é conseguir contribuir para que o seu Cesário, fundador, naquele momento mais complexo, consegue chegar em 2022 e fazer esse repasse para que suas filhas possam tocar a empresa por mais 50 anos. A nossa empresa está responsável em ajudá-los
a fazer essa transição, profissionalizando ao máximo tudo que é possível dentro da empresa, para que ela possa dar esse salto com controle e com qualidade. A Formaco é uma empresa que a gente tem uma tradição grande, a gente tem uma história bonita, a gente tem, sabe, uma história de qualidade. Tudo na Formaco remete à força, né? E agora sim a gente precisa se render às inovações, né? Vem muita inovação por aí, muitas novidades, muitos projetos diferentes, diferenciados, né? Atendendo todas as famílias, todas as novas necessidades, né, que a gente viu aí que está em constante evolução, né, o que os consumidores desejam, o que as famílias querem. Então a gente está sempre antenado, muito antenado nisso. A gente fala que a empresa ela é como se fosse uma corrida de longa distância, né, é uma grande jornada, né, que a gente vai quilômetro a quilômetro, a gente vai superando os obstáculos e vai focando, né, no que a gente deseja no final, né, que é o sucesso, né? Então eu procuro aplicar tudo isso, o foco, a determinação, a resiliência em todos os dias da empresa. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!